Se você está planejando a sua primeira viagem para o Japão, esse vídeo vai te poupar muito tempo. Eu juntei tudo que você precisa saber desde o momento que você decide ir até você pisando no Japão sabendo exatamente o que fazer. Eu sou Kotaka, morei no Japão dos 2 aos 7 anos e visitei mais 2 vezes em 2024 e 2025. E é baseado em tudo que eu aprendi nessas viagens que eu montei esse guia para você evitar perrengue e fazer a sua viagem da melhor forma possível. É o seguinte, esse vídeo vai ficar bem longo, tá bem completo, tá? Eu organizei o vídeo na ordem que você vai viver a viagem, então primeiro a gente vai ter que decidir tudo, né? O destino, comprar as passagens, a hospedagem. Depois a gente precisa preparar a documentação, mala, chip e dinheiro. E depois como se virar quando você chega no Japão. O transporte, o idioma, a cultura. E no final eu vou mostrar um custo médio aí, um custo aproximado de quanto você pode fazer durante a sua viagem. Claro que vai depender, mas eu vou fazer uma média diária ali para você ter uma noção. Então bora começar. A primeira coisa que você precisa é de um itinerário, né, rapaziada? Para onde ir, o que fazer. E como é sua primeira vez, eu recomendo você fazer a Rota Dourada, né? Que são as principais cidades: Tóquio, Kyoto e Osaka. São as 3 cidades mais importantes do Japão, são as maiores também. O dia a dia, né, do que fazer, as coisas que você pode fazer em cada cidade, eu vou deixar isso para outro vídeo, tá? Que a gente vai ser um pouco mais direto. O que importa é a lógica. Você vai usar essas 3 cidades como base e aí você pode fazer um bate-volta, né, para outras cidades vizinhas sem precisar ficar hospedando, mas vamos ter uma base aqui de uns 15 dias, tá? Você consegue aproveitar bem o Japão visitando essas 3 cidades. Então a gente pode fazer, por exemplo, 6 dias em Tóquio. É a minha cidade favorita porque é uma das maiores cidades do mundo, tem de tudo na cidade, você encontra qualquer coisa, a cidade não dorme também, 24 horas basicamente nos grandes centros. Em Tóquio, além de passear pela cidade, né, conhecer todos os distritos ali, ainda você consegue fazer alguns rolês fora da cidade. Por exemplo, a Disney de Tóquio, né, do centro de Tóquio você consegue chegar de metrô bem tranquilo, tá? E também tem o Fuji. Dá pra fazer 2 dias ali no Monte Fuji, né? Que é um bate e volta também, mas se você quiser se hospedar ali, é interessante também, tem bastante coisa pra fazer lá. E se você for no verão, do dia 1º de julho até dia 10 de setembro, você tem a possibilidade de escalar, tá? Na próxima vez que eu for, eu quero muito fazer isso aí ainda. É legal pra fazer, se você for com mais tempo, vale a pena. E aí temos Kyoto, né? Que é a antiga capital do Japão e lá parece que o tempo parou, né? A gente tem muitos santuários, muitos templos que funcionam basicamente como um museu a céu aberto. E é muito foda que eles conseguiram preservar mais de 1000 anos, 1500 anos de história ali. Mas por conta disso também é uma das cidades mais turísticas e mais lotadas do Japão. Então fica tudo meio caro. Qualquer templo, qualquer santuário ali, tu tem que pagar uma taxa ali de preservação. Ainda assim é uma cidade que com certeza vale muito a pena você fazer na sua primeira viagem. O negócio que dá pra fazer é você reservar a sua hospedagem o quanto antes. Em Kyoto você tem algumas opções de saída. A principal delas é Nara, que é a primeira capital do Japão. Teve várias capitais, então você vai passar por todas as capitais aí. Era um grande centro antigo que reunia monges budistas da Ásia inteira. Inclusive lá tem a maior estrutura de madeira do mundo. É bem legal, tem um Buda grandão lá também. Mas Nara é conhecido mais pelos cervos selvagens, né, que fica passeando pelos parques lá no meio da cidade. Você pode fazer carinho, dar biscoito pra eles, é bem legal. Mas toma cuidado que provavelmente é o único lugar que você pode ser assaltado no Japão, tá? Por cervos. E para finalizar, Osaka é a capital gastronômica do Japão. E isso a gente encontra em Dotonbori, que é basicamente uma avenidona só especializada em street food. Tem muita coisa lá, com certeza vale muito a pena visitar. 4 dias ou 5 dias em Kyoto e 2 a 3 em Osaka. Então fechou, o resto do itinerário eu deixo contigo, você decide aí. E agora, antes de ir para documentação, e já que esse vídeo é sobre resolver as coisas com antecedência, você já percebeu que teu cabelo tá ficando ralo, que as entradas estão começando a avançar e você não sabe o que fazer, sabe que é super normal e existe um tratamento que você pode começar hoje mesmo, antes da sua viagem pro Japão, para chegar lá daquele jeito. E para isso eu preciso te apresentar o que a Manual consegue fazer por você sem você precisar sair de casa, totalmente online, prático e seguro. É só você entrar no site pelo QR Code ou pelo link aqui na descrição, responder um questionário bem rápido, o médico vai avaliar o seu caso e te indicar um tratamento personalizado e seguro pro teu tipo de calvície. Não é milagre da noite pro dia e nem cosmético, tá? É ciência de verdade que trata de dentro para fora, para você ficar com um visual da hora antes da sua viagem. Se ainda tiver na dúvida, fica tranquilo que o suporte deles no WhatsApp acompanha todo o seu processo e se você quiser cancelar, não tem burocracia nenhuma, você pode parar a qualquer momento. Então aproveita meu cupom KOTAKA que você garante 40% na sua primeira compra e frete grátis, tá, rapaziada? Tratar a calvície é uma escolha e a melhor escolha é a Manual, rapaziada. Vai no que funciona. Pronto, cabelo resolvido. Agora, antes de comprar passagem, a gente precisa saber se você pode entrar no Japão, né? Hoje o brasileiro não precisa de visto para visitar o Japão para turismo, você pode ficar até 90 dias. Mas essa isenção de visto é um acordo entre
entre o Brasil e o Japão e vai terminar agora dia 29 de setembro desse ano. A única exigência é o passaporte novo biométrico, tá? Então se você tem um passaporte há muito tempo, confere se tem esse símbolozinho aí na frente que ele já vai ser o biométrico. Então se você tá assistindo perto da data que esse vídeo saiu, você tem tempo ainda para visitar o Japão esse ano sem visto. Se você tá pensando em ir depois de setembro de 2026, ainda existe a possibilidade de uma renovação do acordo, mas vale esperar as atualizações aí para você não comprar a passagem, correr o risco de perder ou ter que alterar as datas aí. E se a sua viagem é só lá para frente, né, 2028 para frente, o Japão vai criar um sistema chamado Gesta, que é uma autorização eletrônica, é tudo online, é tipo visto, só que você não precisa ir no consulado, você paga uma taxa ali e resolve muito rápido. Só que isso é só para 2028. E por último, uma dica que facilita na entrada, tá? Isso independente quando você for, é o Visit Japan Web, que é o portal oficial de entrada lá do Japão. Você preenche com os seus dados, onde você vai ficar, qual que é o seu voo, e aí quando você passa lá na alfândega, é só mostrar o QR Code, você passa rapidinho. Então agora a gente vai para as passagens. Todas as minhas passagens eu pesquiso pelo Google Flights. Você consegue visualizar qual época tá mais barata e ativar as notificações do voo, né? Não existe voo direto, tá? Do Brasil para o Japão, você vai precisar fazer uma conexão e é uma viagem muito longa, né? Até porque é o outro lado da Terra, né? E hoje, né, 2026, as melhores rotas são pelo Oriente Médio, que por sinal são consideradas as melhores companhias do mundo, né? A Emirates e a Qatar. E o bom é que ficou mais acessível também. Você vai ver que você vai encontrar as melhores passagens pelo Qatar e pela Emirates, são os mais baratos ali. Provavelmente isso é momentâneo, tá? Assim, então vai ter que conferir aí. Antes você encontrava passagens pelos Estados Unidos R$2.000 mais barato, só que pelos Estados Unidos você vai precisar de um visto de conexão, tá? Que é o mesmo processo burocrático de um visto de turismo. Então é chato, você pode ser negado, você tem que ir lá para São Paulo. Então se não tiver, não vale a pena, ou vale a pena você ir lá primeiro tentar o visto, depois comprar a passagem, tá? Não compra antes, senão você pode perder a viagem. Tem outras opções também pela Europa. Normalmente as companhias da Europa, elas são mais caras, né? Você vai passar pela Suíça, Alemanha, Itália. Eu acho que vale a pena se você for fazer algum tipo de rolê lá pela Europa, alguma coisa assim. Se não, eu acho que ainda vale a pena pelo Oriente Médio. E agora sobre hospedagem, rapaziada. Eu vou falar especificamente sobre onde você vai ficar em Tóquio, tá? Mas isso vai valer para as outras cidades também. E antes de entrar em transporte mais a fundo, você precisa entender uma coisa rápida, tá? Existe uma linha de trem circular chamada Yamanote que conecta os maiores centros de Tóquio. Então por essa mesma linha você acessa e economiza também, porque você paga um ticket só, você pode rodar ali Tóquio inteira basicamente. Então a ideia é você se hospedar perto dessa linha, perto da Yamanote, para você não precisar pegar outra linha e fazer baldeação, e aí fica mais caro o teu transporte, né, diário ali. Então só reserva ali com um mês de antecedência que você vai pegar pelo menos uns 30% de desconto. E para achar uma hospedagem, rapaziada, eu uso 4 lugares, tá? Eu uso o Airbnb, o Booking, o Google Maps e o Agoda. O Airbnb eu uso para base principal, onde a gente encontra hospedagens um pouco maiores, né, comparado aos hotéis, e também vão ser mais baratos. Mas no Japão tudo é pequeno, tá? Independente se for Airbnb ou hotel, tudo é muito pequeno. Uma coisa que eu faço, né, uma dica que você pode fazer, se você estiver viajando em mais de 2 pessoas, né, mesmo para 2 pessoas eu procuro Airbnb para 3 pessoas, porque você encontra às vezes pelo mesmo preço uma hospedagem maior, né, e também aparece ali com mais camas, caso você esteja viajando em 2 homens, né, ou 3 pessoas ali, não queira dividir uma mesma cama, você acaba encontrando mais opções também. Outra dica é você pegar estadias longas, tá? Principalmente no Airbnb, que fica bem mais barato. Então pega, por exemplo, Tóquio, e aí se você quiser economizar mesmo, pega só Kyoto e vai e volta para Osaka, porque fica bem pertinho, tá? Então você pega só 2 hospedagens de longa estadia, acaba ficando mais barato. Você vai gastar mais com transporte ali, mas aí você vê que vale a pena. Para quem viaja sozinho, eu vou ficar devendo, porque eu nunca fui sozinho, mas tem bastante hostel e hotel cápsula. Se você estiver carregando pouca coisa, vale a pena, porque vai sair 60%, 50% do valor de um Airbnb. Para hotel, eu costumo usar o Google Maps, que é só você colocar uma opção de hotéis ali, que você vai encontrar bastante opções pela região, que ele vai juntar várias plataformas, como o Booking, né? Mas também o Agoda, que é um site famoso na Ásia, e você encontra promoções de última hora com até 50% de desconto, é bem doido. Então se você quiser ir direto pro Agoda ali, que você encontra opções mais baratas, fica mais fácil. O chato do hotel é que se você for em 2 pessoas, por exemplo, quiser dividir as camas, fica bem mais caro, tá? Se você for uma pessoa só ou em casal, é tranquilo, você vai pagar uma diária ali, mas se você for em 2 pessoas, no caso, que quiser dividir 2 camas, o espaço tem que ser maior, aí os preços dos hotéis disparam, tá? Fica realmente bem
bem mais caro. Então se você estiver indo com mais pessoas, vale a pena o Airbnb, se não o Agoda ali com promoções de última hora. A rede de hotéis como a Live Max e a APA são bem baratas, muito boas e tem no Japão inteiro, tá? E agora chegou a hora de a gente se preparar, né? Você tem a hospedagem, você tem a sua passagem já comprada. Então, o que a gente precisa levar na mala, rapaziada? Quando uma viagem internacional normalmente vem incluindo 2 passagens despachadas de 23 quilos e uma mala de mão de 10 quilos para você levar com você. Se você tem um dinheiro extra para gastar lá, vale muito a pena levar o máximo de mala que conseguir, porque as coisas lá são bem baratas e você encontra muito cacareco, né? Muitos presentes, muitas lembranças, doces, principalmente. Isso vai ocupar muito volume e peso, então vale a pena fazer compras lá. Mas se você não quiser carregar tanta coisa, coloca uma mala dentro da outra ali, já resolve. Mas se você vai sozinho, não tá com pretensão de gastar tanto lá comprando coisas, uma mala de 10 quilos e uma mochila resolve, tá? Porque tem bastante lavanderia lá 24 horas, é bem rapidinho, dá pra ficar trabalhando lá ou mexendo no celular enquanto tá lavando. E a mochila é essencial, tá, rapaziada? Você vai usar mochila quase todos os dias lá, mas o motivo de você precisar é porque não tem lixeira no Japão, tá? Você só encontra basicamente no seu hospedagem, nem as lojas direito vão ter, tá? Só em restaurantes, coisas assim, que você vai consumir no local. Então sempre leva algumas sacolinhas ali pra você guardar o teu lixo e jogar em casa. Agora a gente vai ver as roupas, né, rapaziada? Como eu falei, eu gosto de comprar tudo lá, então eu levo roupa pra 3, 4 dias e compro roupas na loja Gu e Uniqlo, que são as mais baratas. Mas se você vai comprar ou não, que roupa levar, né? Isso vai depender da estação. O Japão tem 4 estações muito bem definidas. A primavera é a estação com o clima mais agradável que tem pra ir, tá? Começando nos 10 graus e indo até os 23 ali no final. E aí também é a época mais famosa por conta do florescer das cerejeiras, que dura mais ou menos ali uma semana no final de março. Então fica ciente que nos pontos turísticos e no grande centro vai ter muito turista, tá? De roupa leva camada, então leva uma blusa, um corta-vento ou alguma coisa assim. Já no verão o calor é quase insuportável, tá começando nos 23 ali e indo até 40 graus em alguns casos. O problema lá é a umidade, então como é muito úmido, fica muito calor, tá? A sensação térmica é bem forte, inclusive muitos japoneses e turistas passam mal e até morrem. Então se você for no verão, se prepara que vai passar muito calor, se hidrata bastante e passa bastante protetor. Ali em junho é época de chuva, né? Então mais uma vez, usa roupas leves e alguma coisa para se proteger da chuva se você for em junho. Se você for em julho e agosto, aí diminui as chuvas, mas vai ser mais quente mesmo, tá? Em outono, junto com a primavera, é uma das melhores épocas para ir, que daí vai começar a esfriar. Você pega ali também dos 23 aos 10 graus, né? E aí o clima já fica laranjado, né? É uma das épocas mais bonitas para foto, né? Mas que nem a primavera pode lotar tanto quanto, tá? Um pouco menos do que a primavera, na verdade. Leva camadas finas, roupas leves. E inverno, a mala vai precisar ir bem mais cheia, né, rapaziada? Porque vai precisar ir de roupas grossas aí. É muito frio mesmo. Tem lugares no Japão que neva metros de neve. E particularmente o forte do inverno lá é esqui, tá? Então se você não for para fazer esqui, então eu acho que não compensa, vale a pena ir em outros lugares, porque no final do outono ali você consegue, por exemplo, ver a neve também, tá? Agora, antes da gente ir pro Japão, ainda tem uma última coisa que a gente precisa, que é a internet, tá? No Japão você não sobrevive sem internet, né? Você precisa de mapa, transporte, tradução. Tem várias opções, tá? Eu já testei algumas. A mais prática é o eSIM, é o chip virtual. Compra e ativa pela internet. Então, antes do seu embarque ali já tá tudo certinho para quando você chegar lá no aeroporto do Japão, você já tá ativado e pronto para usar, já para pegar seu metrô para Tóquio mesmo, tá? Eu já usei a Holafly, mas tem outras opções no mercado, você pode pesquisar aí. A Holafly eu acho que é a mais famosa mesmo. E a outra opção é o chip físico. O chip físico você vai encontrar só lá no Japão, você encontra nos aeroportos, mas se você não achar no aeroporto, vai ter nas lojas da Don Quijote, que é uma loja bem famosa, que tem de tudo basicamente, ou nas grandes lojas de eletrônicos, a Bic Camera ou a Yodobashi lá em Akihabara. Mas como eu falei, você vai precisar de internet quando chega. Uma opção é você usar o roaming de dados do seu chip mesmo, na internet que você tem no Brasil. Fica ciente que é bem caro, tá? Pode chegar de 30 a 50 reais por dia, então só usa se você não tiver o eSIM e aí compra o chip no primeiro dia. E também tem um pocket Wi-Fi, que é um aparelhinho que você pode conectar vários dispositivos, então fica mais barato se você estiver indo em mais pessoas. Você pode pegar no aeroporto. O complicado é que todo mundo tem que ficar junto, então tem que ver qual que é o melhor caso para você. Agora que você tem internet, tá tudo pronto, tem passagem, tem itinerário, tem a hospedagem. Agora é só ir, pegar o avião e chegar no Japão. Normalmente você chega no Japão por 2 aeroportos, dependendo do seu voo: Narita ou Haneda. Haneda é um aeroporto que tem dentro de Tóquio, então para você sair lá do aeroporto e chegar lá na sua hospedagem, no seu Airbnb, fica bem rápido, bem fácil, né? Você pega só um metrô ali. Agora, nas minhas viagens e nas buscas que eu tava encontrando, a maioria era para Narita, que é uma cidade vizinha de Tóquio, e fica mais ou menos 1 hora de
distância de trem. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer saindo do aeroporto é pegar o trem, né? Na verdade você pega o trem dentro do próprio aeroporto, então é bem tranquilo. E para pegar esse trem, basicamente todo o transporte no Japão, você vai precisar de um cartão pré-pago. O mais conhecido é o Suica, mas também tem o Pasmo, tem várias opções. O Suica, se você tiver um iPhone, você pode adicionar direto na sua carteira, né, da wallet. Infelizmente para Android você não vai ter essa opção, então você vai precisar tirar um cartão físico lá no Japão. Esse cartão, independente da marca ali, você vai funcionar no Japão inteiro, para metrô, para lojas, você pode usar como cartão mesmo, mas você vai precisar de outro cartão para transferir o iene para lá. Então eu utilizo somente para transporte ou para algumas maquininhas assim que já aceita o cartão, aí você só passa o Suica em vez de passar o teu cartão de crédito. O cartão físico você vai encontrar no aeroporto e nas estações de metrô. A maioria vai ter um caixa eletrônico ali onde você paga 500 ienes para você depositar, aí você retira o cartão e aí você vai adicionando saldo em dinheiro. Mas se você ainda não encontrou ali no aeroporto, você tem a opção de você comprar o ticket direto no guichê, tá? E como que paga? Toda entrada e saída de cada estação vai ter uma catraca onde vai ter um leitor de cartão, é só você passar o seu cartão ou o seu celular que ele já vai contabilizar na hora que você sair. Então sempre confere o saldo do seu cartão, porque se não tiver saldo ou se você passar sem encostar ali, a catraca vai fechar. Então evita você passar vergonha aí, beleza? No Japão tudo é conectado pelo Google Maps, tá? Você encontra todas as passagens por ali. É só você colocar onde você tá e o destino e escolher a opção de transporte público e já vai aparecer para você várias opções. Eu coloquei aqui, por exemplo, de Narita, né, para Nippori, primeira estação que ele para em Tóquio, né? De Nippori você vai para as outras estações. Aqui, por exemplo, ele tá dando na faixa de 1.200 a 1.600 esse horário. Tem várias opções. Você tem Keisei Line, Skyliner, você vai ter algumas aqui que é duas paradas, né? E outras que é uma só. Essa Keisei Line é uma ida só, é a mais barata também. É só você clicar aqui que ele já vai te dar o horário para você ir, como que tá o veículo, né? Se ele tá vazio, se ele tá muito cheio ou não. Se você perder um trem, você tem as próximas partidas aqui também. Vai ter onde você pega também o metrô. Isso vai depender onde você tá. O ideal é quando você chega na estação, fecha aqui, procura de novo, atualiza e aí você não vai perder trem, você não vai perder nada, tá? Você consegue ver as paradas também e dentro do trem vai ficar aparecendo na tela ali o nome de cada estação, então é bem tranquilo. E no Japão é tudo conectado com trem e metrô, no máximo ônibus, e a gente já vai falar disso, mas táxi e Uber você não pega. Aliás, só pega se você tiver dinheiro, porque eles são muito caros. Ele só vale para emergência ou não tem opção de trem ou metrô no horário que não é de madrugada, por exemplo. Só que táxi lá não é transporte que nem aqui no Brasil, não. Lá é como se fosse um motorista particular, então é quase como se fosse um chofer. O táxi lá abre a porta sozinho, você não precisa nem encostar em nada. Funciona também com o Suica, é bem tecnológico, mas eu evitaria pegar se você quiser economizar. E por último, para sair de Tóquio e ir para as outras cidades, a gente tem a opção do trem-bala, né, que é o Shinkansen, que é a opção mais rápida possível, mas também é a mais cara, tá? Então aqui vai uma opção que quase ninguém comenta, que é o ônibus rodoviário. Fica menos da metade do valor, só que é mais demorado. É que vantagem aí que você pode fazer uma viagem noturna, dormir no ônibus e evitar ter que pegar mais uma hospedagem em algum Airbnb ou hotel. Então já economiza muito aí, né? Os ônibus de viagem vai ser bem confortáveis, vai ter Wi-Fi, vai ter tomada, tem até alguns com cabine própria ali para quem é fumante. E os principais são o Wheeler Express e o JR Bus. Os sites têm em inglês, então para quem tá economizando ou quer ir para alguns lugares que não chega de metrô, é uma ótima opção. E só um aviso aqui, nas grandes cidades o Suica vai resolver tudo, mas no interior, lugares mais afastados não vai ter, só vão aceitar dinheiro. Então sempre tenha um dinheiro trocado ali, tira no aeroporto mesmo ou alguma combine que resolve. Agora, para finalizar, rapaziada, sobre o custo, né? Cara, isso aqui vai depender dos dias que você vai ficar, obviamente. Então, eu vou falar mais um custo médio diário ali, principalmente de Tóquio. E eu vou me ater aqui a hospedagem, transporte e alimentação. Lembrando que é uma média, tá? Porque vai depender do estilo da tua viagem. Às vezes tu gasta mais, às vezes tu quer economizar. Mas roupas, passeios e extra, a gente vai deixar de pessoa para pessoa. Mas quando você estiver fazendo o itinerário, provavelmente vai ter o valor certinho ali quando você estiver fazendo as pesquisas, tá? Então separa ali. Mas hospedagem, transporte e alimentação, ele vai ter um padrão ali, uma média. A hospedagem a gente vai encontrar na faixa ali dos mais baratos entre 300 a 400 reais a diária, tá? Não foge muito disso, os mais baratos vão ficar nessa faixa mesmo, para 2, 3 pessoas, como eu falei. Para 4 pessoas já vai aumentando, para uma pessoa não vai mudar muito. Para uma pessoa a gente vai encontrar cápsula hotel e também hostels, que vai diminuir ali para 200 a 300 reais a diária. Mas, né, se você tiver dinheiro, tem também os ryokan, né, são as hospedagens tradicionais japonesas,
japonesas que você encontra tanto em Tóquio, mas mais fora de Tóquio também, né? E essas sim vão ser bem caras, na faixa de uns R$ 1.000 ali a diária mesmo, né? De transporte, como eu falei, a gente vai usar bastante o metrô de Tóquio ali, né? E em Tóquio, cada ticket que você utilizar, independente da distância que você for percorrer, principalmente na linha principal ali, você vai pagar um ticket só, que custa na faixa de 210 ienes. Então você pode rodar ali uma vez, mas você vai rodar ali várias vezes no dia, pode calcular aí 2.000 ienes a 3.000 ienes, chutando alto, tá? Se você for fazer vários passeios, ou se você ficar numa hospedagem mais afastada da Yamanote, você vai precisar fazer baldeação e aí encarece também. Então fica ciente disso. Agora, para sair de Tóquio, o Shinkansen ele vai estar na faixa de R$ 400 para você ir para Kyoto, e de ônibus ele vai estar na faixa de R$ 100 a R$ 200, já consegue fazer essa viagem. E já lembrando, né, se você economiza na hospedagem se você for com ônibus noturno. Isso é só ida, tá, rapaziada? Mas se você colocar também o seu destino lá no Google Maps, você vai ver todas as passagens, todas as opções e o valor exato em ienes que você vai gastar durante toda a sua viagem. E alimentação, a maioria das alimentações principais, ela vai estar na faixa de 1.000 a 1.500 ienes. Isso na cotação de hoje vai dar de 30 a 45 reais. São 2 refeições completas, né? Almoço e janta, e café da manhã e café da tarde, que normalmente você vai utilizar as conveniências. Então vai ficar um pouco menos de 1.000 ienes cada um, mas vai depender também se você come bastante, você vai pegar bebida ali, as bebidas às vezes pode sair um pouco mais caro e dobrar ali o valor de gasto comparado à comida, né? Aqui na tela vai aparecer algumas opções do que você encontra de comida e bebida em cada tipo de conveniência. Você vai ver que na maioria dos produtos é na faixa de 200 a 300 ienes. Se você comer só um produtinho ali ou dois, ainda fica menos do que 1.000 ienes. Se você gasta pouco, você pode gastar ali na faixa de uns 4.000, gastando pouco, tá, rapaziada? 4.000 ienes por dia a 10.000 ienes por dia, razoável ali pra você comer bem, se alimentar, você ter um adicional, você pegar uma bebida ou uma cerveja, né? Mas vai ter bastante opção de alimentação, então tem a possibilidade de economizar, como tem a possibilidade de gastar bem também. E para gastar lá, a gente utiliza os cartões internacionais, né? Você pode utilizar a Nomad ou a Wise, que são as mais famosas aqui no Brasil. Você adiciona o saldo em reais, ele converte ali para ienes e você pode sacar direto em qualquer caixa eletrônico que você encontrar em conveniência ou estação ou aeroporto. Então é isso, rapaziada. Agora você sabe basicamente tudo, como você planeja, compra as passagens, compra hospedagem, você sabe chegar lá e se virar sem nenhum problema. Ainda vou fazer uma viagem pro Japão esse ano, na verdade daqui a alguns dias, mas eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo, rapaziada.